Fala pessoal, no episódio de hoje eu conversei com a Marina Magnética, ela é UX designer aqui de Curitiba. A gente falou sobre experiência do usuário, a gente falou sobre como enfrentar os desafios da vida trazendo o design para dentro de si e muitas outras coisas que vocês vão ver aí. Então espero que vocês curtam o episódio, compartilhem se vocês gostarem. E é isso aí, vamos pro episódio. Fala pessoal, beleza? Mais um episódio do Martelo Podcast começando e hoje eu tô aqui com a Marina Magnética. Se apresenta aí, Marina. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, por enquanto magnética, tem vários nomes, já fui sintética, não sei quem vou ser no futuro. E eu sou designer, consultora, professora, trabalho com vários tipos de projeto e a gente vai falando no caminho aí sobre isso. É isso aí, então nada melhor do que trazer para esse primeiro episódio da volta aí do podcast uma designer, uma parceira de profissão. Cara, a gente vai falar sobre design de experiência, vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre altas paradas aí, muito loucas. Yes! Essa é a minha vida. Então vamos lá, Marina, para começar, eu queria saber, fazer uma pergunta já direcionada sobre design e depois a gente fala um pouco da sua trajetória para, enfim, incorporar tudo isso. Mas o que você acha que é uma parada assim no design que todo designer deveria saber ou de repente sabe, mas não aplica? Então, assim, eu acho que o que mais falta no designer hoje e, na verdade, nas pessoas é a liberdade criativa. De conexão consigo mesmo, autoconhecimento e entender o poder da nossa criatividade para a gente realmente estar criando soluções em vez de problemas. E o maior problema que eu vejo, assim, não, falando de uma forma mais ampla, assim, não só no design, mas no mundo dos negócios, é a gente não olhar para os problemas, não ouvir as pessoas. Isso não é só não estou falando dos designers. Quem se especializa em UX acaba fazendo isso, mas quem começa a carreira muitas vezes não faz, porque não existe tanto no processo, assim, né? Por exemplo, eu vim de uma linha que eu trabalhei em agência, não existia muito isso de olhar para o ser humano, né? Então, eu sempre me questiono quando a gente cria coisas, daí da liberdade criativa, né? Quando a gente cria as coisas, o que a gente realmente está criando? Tipo, eu falo muito de solução com os clientes no dia a dia. E às vezes a gente pode estar criando problemas em vez de solução, sabe? Porque não tem esse olhar de olhar para as pessoas, olhar para o ser humano e ouvir e realmente resolver um problema. Porque o design é isso, é resolver os problemas. Sim. E aí a gente acaba criando mais problemas. Então essa questão da liberdade criativa acho que é importante e de olhar para os problemas mesmo, sabe? Resolver coisas reais. Estar responsável, né, pelos problemas, assim. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, porque eu faço muito workshop, dou treinamento e aula, e aí, mesmo eu explicando o processo, as pessoas estão tão automático na forma de pensar, que elas acabam querendo criar a solução antes de olhar para o problema. E aí eu sempre pergunto para elas, que solução que vocês estão criando se vocês nem sabem qual é o problema? É baseado em quê, né? Solução do quê? Então, eu acho que essa é a questão, assim, sabe? E eu vejo isso não só dentro do design, mas do design porque a gente trabalha com isso. Mas vejo muito, tipo, isso no mundo dos negócios mesmo, sabe? Se criam coisas aleatórias, sem motivo nenhum, que, tipo, a gente podia estar investindo essa nossa liberdade criativa para fazer coisas que façam sentido, sabe? Sim. Então, talvez o que eu acho que tá faltando aí é sentido. Legal. Eu acho que isso vai bem de encontro com um dado que a gente tem, né? De que, a maioria das startups fecham, por exemplo, em 2 anos de atividade, assim. Sim. Talvez seja justamente essa falta de propósito, né? Essa parte realmente de pensar Sim. o produto antes de lançar o produto. Que daí eu acho que tem muito a ver com o que eu trabalho hoje, que é branding. Que, tipo, o branding tá ligado ao propósito, mas também ao posicionamento da marca. Uhum. Hoje eu dou consultoria e mentoria para startups, falando sobre comunicação, sobre branding, e, tipo, é onde eu vejo que talvez seja onde as empresas mais pecam, porque elas querem desenvolver um produto legal, só que elas não sabem comunicar esse produto. E aí, tipo, o que eu tô trabalhando hoje é UX dentro da comunicação, entende? Tipo, um outro olhar, assim, de, cara, como que a gente humaniza a forma de vender isso? Porque senão a pessoa não sabe o que é a tua empresa, sabe? Tipo, isso é muito importante você posicionar de uma forma
correta. Legal. Enfim, ó, que eu vou falando pra caralho. Deixa eu falar. Tá. Vamos. Cara, que legal. Você tocou em vários pontos que eu quero falar mais tarde aqui durante a nossa conversa. Mas antes, só pra gente colocar a galera no contexto, quem não te conhece aí, principalmente quem estiver ouvindo não for aqui de Curitiba, porque eu tô ligado que aqui em Curitiba você é bem conhecida no ramo de design. Pois então, só pra colocar a galera Praça do no contexto. Japão também? Praça do Japão também, né? Lá no Buda tá sempre Marina lá. Pra encontrar a Marina, encontre o Buda da Praça do Japão. Exato. Marina, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória, assim, com design. Desde os primórdios, assim, quando que você, tipo, deu um estalo na sua vida e falou, putz, é isso que eu vou fazer pra minha vida, assim? Sim, tá. Tem duas coisas dessa história, assim. Tem a minha história profissional mesmo e a minha história de vida. Os meus pais, eles fizeram 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos. E os meus irmãos também são designers. Você me contou aquele dia. Então, né? cara, é muito louco que meus pais têm 3 filhos designers. E cada um todos meio que trabalham com experiência, mas cada um em uma área, assim, sabe? Então, eu acho que começou quando eu nasci, assim. Tipo, eu acho que a forma que a gente foi criado envolveu bastante, talvez, a nossa criatividade. E a gente vem de uma família que tinha negócio, então a gente teve esse olhar. Eu me lembro de quando eu era criança, eu brincar de vendedora, assim, sabe? Eu já tinha essa coisa, assim, dentro de mim, mas sempre com o olhar muito humano. E aí eu tive dificuldade na minha carreira por causa disso, assim, né? Então, isso eu acho que é de mim mesmo. Mas falando da área profissional, eu comecei a fazer técnico em publicidade e propaganda com 15 anos, no ensino médio. Acho que quase todo designer, né? Acaba fazendo alguma coisa voltada para publicidade. Sim, comecei como publicitária, por isso que hoje eu vejo um potencial enorme de UX para comunicação, sabe? Porque a minha base, meu background é comunicação. E aí eu fui fazer faculdade de design e foi muito susto pra mim fazer faculdade de design porque eu já tinha aprendido muita coisa na publicidade. Porque, tipo, na publicidade eu aprendi o processo todo. E aí eu gostava muito da parte de criação, mas eu também curtia muito a parte de planejamento. Tipo, as duas coisas me encantavam muito. E aí eu acabei decidindo fazer a faculdade. Eu lembro que na época eu queria ser cabeleireira também. E aí eu tive que decidir entre fazer uma faculdade ou fazer um curso. E aí eu quis fazer a faculdade por causa do diploma, tipo, bem assim, por causa de família, talvez até, sabe? Uma coisa bem inconsciente. Mas foi ótimo, né? Eu encontrei realmente o que eu queria, daí eu fiz a faculdade de design gráfico e depois eu fiz a pós-graduação de design centrado no usuário lá na Positivo. Que legal. Daí lá que eu fui estudar UX e assim, tipo, foi muito foda, porque foi pra mim uma liberação como se eu tivesse entrado em contato com algo que eu procurei a vida inteira. Porque eu sempre curti trampar com design, mas eu tenho várias críticas contra como o sistema funciona, entendeu? E aí, tipo, isso era um peso muito grande pra mim, de tipo, o que eu faço, sabe? Eu amo fazer isso, mas eu não concordo com como o sistema funciona. O que eu posso fazer? E aí o UX me trouxe isso, sim, dessa humanização, sabe? E eu acho que é um passo enorme para nós como sociedade humanizar os negócios. E aí, em paralelo a isso, fazendo junto com a pós-graduação, nos últimos meses, eu comecei a fazer um curso que se chama Gaia Education. É um curso que acontece no Instituto Yandessi, tem em vários lugares no Brasil também e no mundo, e é um curso de design de sustentabilidade. E daí lá eu aprendi muito sobre a parte de desenho de comunidade, de cultura, de sustentabilidade mesmo. E aí, a minha carreira hoje, ela foi uma mistura de tudo isso, assim, tipo, hoje eu trabalho com cultura de inovação dentro das empresas, a partir de um novo reposicionamento de marca. Então, eu peguei lá da publicidade a importância de ter marca e fazer comunicação, e daí eu vim aqui pro design de sustentabilidade, estudar a comunidade, e juntei tudo isso, entendeu? E aí, essa é a minha história, assim, tipo... eu trampei daí na vida, assim, né? Eu gosto de falar dessa parte do trampo, porque eu sofri pra caralho nos meus trampos, assim. Passei por vários abusos. Vários mesmo. Eu tinha essa pergunta separada aqui pra você. Abusos, assim, de todos os tipos.
questões trabalhistas mesmo, trabalhar mais, abuso por ser mulher, várias coisas, assim. Então, isso foi uma coisa bem difícil na minha carreira, tipo, cara, era muito foda pra mim eu ser a única mulher dentro de uma sala, sabe? E, tipo, muitas vezes eu era a mulher que tava, eu fico até meio emocionada de falar, mas, tipo, ser a mulher que tava levando os resultados, sabe? Dentro da sala, tipo, foi uma parada muito foda pra mim, assim, na minha carreira. E aí eu comecei trampando, tipo, com web design, que era o nome, né? Não tinha UX daí, na época, né? Era tudo não. web design. E aí fazia layout no Photoshop e tal. Na real, meu primeiro emprego foi meu primeiro estágio foi numa editora que se chama Editora Arte. Uhum. Lá, o que era que eu fazia? Eu editava fotos antigas. Ela era uma editora que publicava livros antigos, e aí eu editava as fotos, tipo, que eram registradas, sabe, antigamente, e daí tem um monte de amassado e tal, daí eu editava. Daí eu comecei assim, tipo, não tinha nada de função, só forma total, sabe? Dentro do design, assim, total forma, ajustando forma. E aí eu fui desconstruindo isso pra chegar na função, né? E aí eu trabalhei com web design em agência, assim, trabalhei em umas 3, 4 agências. E daí aquela coisa, né, de trabalhar em agência. Não vou entrar muito nisso, mas quem é designer e tá escutando sabe o que eu estou falando. Tive minha cota de agência também. E aí a última agência que eu trampei, eu queria muito levar o UX lá pra dentro. Era uma agência que fazia site, então, tipo, não tinha muita voz, sabe? Mas eu consegui levar alguns olhares. E aí eu passei por alguns problemas pessoais e decidi largar o trampo de design, na real. Nossa. Eu saí, assim, e, tipo, eu fiquei trabalhando com consultoria como freela, porque eu tava fazendo um freela que era bom, e daí, tipo, eu tava conseguindo me manter com aquela grana, mas não tava trabalhando muito. Aí eu abri uma empresa de bolo com a minha mãe e a minha irmã, que se chama Hora do Bolo. Então foi de pensar em ser cabeleireira pra seguir uma carreira de design pra depois vender bolo. Só que, tipo, que cara é o foda do nosso bolo? A gente tinha um branding e um UX muito foda, e a gente começou a ficar famosa aqui em Curitiba, vendendo bolinho no pote. Se vocês procurarem no Facebook, vocês vão ver. UX do bolo, que da hora. E aí, tipo, o rolê era que, assim, a minha mãe, ela curtia fazer... Ela é confeiteira, e ela curtia muito fazer bolo, só que ela tinha uma autocrítica de falar que não ficava bonito como ela fazia a parte de fora, assim, do bolo, sabe? E aí a gente teve a ideia de fazer o bolinho no pote. Tipo, o bolinho no pote a gente já existia, só que a gente fez um bolinho no pote super gourmet, assim, sabe? Foda pra caralho, tipo, era incrível. Daí foi nascendo de novo dentro de mim, assim, uma coisa que sempre teve presente, que era ser empreendedora, né? E aí, tipo, eu voltei a trampar no mercado, trampei com uma amiga minha também no rolê aí, que a gente queria transformar algumas coisas na sociedade, daí não deu tão certo por causa do financeiro, né? Foda. Mas isso faz parte, cara. O que importa é a gente nunca desistir, meu. Esse é o rolê mais importante. Não desista mesmo. Trabalhei com ela, depois voltei a trabalhar no mercado, que eu trabalhei no Matilha, que é um estúdio de design aqui em Curitiba. E aí lá eu desenhei a plataforma do Abler, que inclusive você trabalha lá, né? Exatamente. E aí tive uns cases legais lá. O Juno também foi uma plataforma grande que a gente desenhou. E daí, nesse meio tempo, tipo, eu consegui mostrar... Eu sempre quis trampar muito com pesquisa, né? E eu consegui encaixar uma pesquisa bem pequenininha num projeto. E aí eu fiz essa pesquisa e, tipo, deu um resultado super legal. Toda a plataforma foi desenhada em cima desses dados da pesquisa que eu fiz. E aí eu acabei me tornando líder de pesquisa lá, no Matilha. E aí, tipo, minha carreira foi assim, tipo, eu fui... cara, nunca desisti do que eu falei, assim, sempre mudando muito, mas sempre seguindo, tipo, meu coração, assim. E aí, quando eu trampei no Matilha, eu tive a oportunidade de aplicar várias coisas que eu não tive em outros lugares, né? O espaço, assim. Por trabalhar com UX mesmo, assim, UX real oficial que eu não estava conseguindo antes. E aí eu acabei saindo do Matilha por questões culturais, não estava mais alinhado a minha cultura interior com a cultura da empresa. E aí hoje eu tô trampando como consultora e, tipo, hoje é muito massa porque eu consigo trampar dando aula, que é o que eu sempre quis, sempre foi meu sonho.
E eu vi eu construindo isso, sabe? Tô contando, assim, em alguns detalhes, porque eu fui uma pessoa que, tipo, construí a carreira que eu tenho hoje. E de uma forma, tipo, muito natural, assim, fazendo as escolhas que eu achava que eram boas para mim. E aí, hoje, então, eu trampo como consultora, dou mentoria, dou aula para empresas. E aí, agora eu tô, tipo, desenhando outras coisas em paralelo, porque no meio desse rolê todo, né, do design, eu tive uma depressão e comecei a aplicar design em mim mesmo. Tipo, porque eu tinha um Legal. problema enorme e eu não sabia como sair dessa merda, entendeu? Cara, Tipo, cara, eu tava. sou muito fã desse tema de lifestyle design, assim, essa parada de Sim. trazer o design pra si mesmo, assim. Mano, tem que trazer, velho. O design resolve qualquer problema, é só você aplicar o processo. Tipo, qualquer Exatamente. coisa, entendeu? Só que a grande merda é que as pessoas não querem seguir o processo, A entendeu? galera não respeita o processo, na real, né? Cara, o processo tá desenhado ali, funciona, é só você usar, entendeu? Tipo, pra qualquer coisa. E daí, nesse meio desse rolê aí, eu acabei criando uma interface de cura pra mim, que é o meu Instagram, que lá eu tô sempre conectada com coisas positivas ou colocando os meus sentimentos pra fora porque eu não fique agarrada neles. Uhum. E aí, tipo, meio que começou a galera curtir demais e agora eu tô pensando num trampo paralelo que é, cara, trabalhar com design de consciência, que é o que eu criei. E, tipo, tô contando isso porque eu tô no momento que eu consegui chegar no lugar que eu queria ser professora e consultora. Mas eu já tô olhando pra frente, entendeu? Essa é a minha Uhum. visão. Assim, eu sempre tô lá na frente, tipo, tô olhando as possibilidades que estão lá na frente, porque é design, né? É. A gente tá olhando. Enfim, Tem que estar alguns passos à frente, tem né? que estar. Então, o que eu tô falando da minha carreira, tô contando todos esses detalhes, porque eu vim de um cenário, tipo, que eu já passei por muita merda, assim, já fui muito humilhada. E hoje eu consegui ser a profissional que eu sou, tipo, com consciência. E eu já tô pensando lá na frente também, entendeu? Tenho Legal. vários projetos para o futuro. Vários, vários, vários. Foda, foda. Na real, eu queria puxar um pouco naquela parte. Eu Tá, sei que é foda, se você não quiser falar, tudo bem. Mas nessa parte dos abusos que você sofreu, tá. como você acha que você sofreu mais, tipo, trabalhando nesse cenário mais de agência? Ou, tipo, quando você foi pegar nessa parte mais de produto e tal, UX, tipo, foi a mesma coisa? Você acha que é, tipo, geral? Cara, na verdade, em agência eu tive mais essa questão de trabalho mesmo, sabe? Assim, não pagarem bem, É. abusos dentro do trabalho mesmo, tipo, o chefe, não vou dar nomes nem nada, mas aqueles chefes, né, Chefe que otário, né? cara, eu não sei nenhuma palavra que define, sinceramente. E isso aqui, se algum deles ouvir um dia, pode quase todos eles se identificar assim. Não é pra nenhum, entende? Mas Saca. é o chefe, não é o líder, entendeu? Sim, Pra não ter. Esse é um resumo, assim, acho que É, vocês conseguem entender. sim, com certeza. E aí passei por abusos até, tipo, crise de ansiedade, assim, que me gerou de eu vou colocar uma história entre parênteses para vocês terem ideia, assim. Eu tive uma discussão com o chefe uma vez e ele arremessou um copo nesse rolê. Eita! Então, Nossa, cara. foram abusos bem intensos mesmo, assim. Tipo, eu sempre tive muita dificuldade nos lugares que eu trabalhava, porque eu acabava me destacando muito de uma forma natural, porque, cara, tipo, eu faço isso com o meu coração, entendeu? Quando você faz o que você ama, né, Então, cara? tipo, Não e tem aí eu jeito. sempre tive problema com as pessoas, em todos os lugares que eu estive, assim, por causa disso. Então, eu sofri por violências mesmo, sabe? Vários tipos, assim. Tô dando um exemplo porque eu não quero entrar nisso, senão eu vou começar a chorar. Não, tudo bem. Mas, porque por mais que eu já tenha superado, assim, ainda mexe com a gente, né, cara? Legal. Mas, Cara, foram, tem assim, várias minas na minha rede de contatos que provavelmente vão ouvir esse podcast. Eu queria que, tipo, trazendo da sua percepção e por tudo que você passou e onde você chegou agora, o que de dica que você pode dar para as minas que estão na criação, que estão no UX, que estão querendo, ou de repente estão nesse cenário agora de trampar em uma agência e querer migrar para a parte de produto, para essa parte mais consciente, mais humanizada do design? O que você pode dizer para elas, assim? cara, tem duas coisas. Eu acho que é para todas as mulheres autoconhecimento.
resgatar o nosso poder interior, porque, tipo, o patriarcado, cara, oprime a gente pra caralho, assim, todos os dias, em todos os lugares. O próprio fato da gente viver o mundo dos negócios, que é um reflexo do patriarcado, é opressor pra gente, tipo, a gente tá vendendo a nossa alma, né? Então, nosso tempo de vida. E o outro rolê pras minas é estudar, cara, porque, tipo assim, ó, eu passei por uma situação bem foda recentemente também, que eu fui dar aula em um lugar específico, e queriam saber, tipo, antes de eu dar aula, se eu realmente sabia o que eu ia falar, se eu tinha, onde que eu tinha me formado, o que eu já tinha trabalhado, que projetos que eu tinha feito. E aí, tipo, eu abri o slide lá, tipo, tinha só projeto foda, sabe? E aí, o que eu consegui me defender foi com o meu estudo, tá ligado? Então, tipo, por mais que a gente se empodere e esteja presente em nós mesmos, na nossa força interior, ainda a gente precisa, tipo, nesse cenário de design, nesse mundo dos negócios, ter a educação ali, tipo, estudar, tá ligado? Estudar para que a gente possa sempre ter os nossos argumentos para mostrar por que a gente é boa, porque sem argumentos oprimem a gente mesmo, cara, tipo, oprimem pra caralho. É foda. Então, tipo, eu já entrei em muita guerra interior por causa disso. E eu vejo que, tipo, hoje eu valorizo muito tudo que eu estudei, cara, porque é o que me protege, entende? Pra eu conseguir mudar o mundo dos negócios, tipo, trazendo um outro olhar, assim, pro ser humano. Eu preciso de muito embasamento para poder falar isso dentro das empresas, porque, tipo, a maior parte das empresas, a última coisa que se olha é o ser humano, entendeu? Isso é foda mesmo. Então, tipo, o meu trabalho é levar esse olhar, então... E que é um trabalho de uma puta responsabilidade, inclusive, né? Sim, e tipo, cara, esse acho que é o mínimo que a gente tem que fazer também, sabe? Porque eu não tô falando nem de vamos acabar com o capitalismo, não é isso, é de pelo menos humanizar, entendeu? Minimamente, Sim. Cara, a gente olhar para as pessoas. E tipo, tem uma coisa que eu sempre costumo falar nas minhas aulas. É muito inteligente a gente olhar para as pessoas, porque tipo, ponta a ponta sempre vai ter pessoas, sempre vai ser uma pessoa usando alguma coisa que tem outra pessoa fazendo. Por mais que seja um sistema, tem um programador lá atrás mantendo aquilo, entendeu? Então é pessoas com pessoas e coisas no meio. E a gente precisa humanizar, porque são pessoas usando, entende? Tipo, é uma coisa... É óbvio, é inteligente, sabe? Tipo, se são pessoas, use essas pessoas no processo. É só Sim. Isso. É básico, né? Parece tipo, simples, né? Pô, qual que é o problema, cara? Eu acho massa essa parada que você citou lá atrás de trazer UX pra comunicação. A gente tem uma trajetória parecida, eu vim da publicidade também. Nossa! Eu trampei em agência, meu primeiro trampo oficial, assim, na área do design foi em agência também. Felizmente eu tive uma experiência boa no começo, assim. Ai, que bom! Foi mais complicado, assim, tipo... Conforme... Porque eu peguei no momento... Sabe aquele momento que a empresa, tipo, tá à beira de escalar e tem muito trabalho pra pouca gente? Uhum. Tipo, eu peguei esse momento em uma agência. Sim. E essa agência hoje virou uma venture capital. Então, tipo, os caras... Cara, é muito foda esse momento e eu acho que quase todas as empresas louco, passam, né? Por isso. E, tipo, aí que eu falo que tá a desumanização também, entendeu? Tipo, cara... Beleza que a empresa tá crescendo, mas as pessoas ainda são pessoas, entende? Sim. É que, tipo, quando eles anunciam um crescimento, assim, eu acho que os funcionários acabam se animando, né? Porque a empresa tá crescendo, é natural. Sim. Mas quando chega a carga de trabalho nova, assim, pra poder passar por esse momento de pivotagem, sim. É foda, né? É foda. Cara, é foda mesmo. Beleza. E é pesado, né? Enfim. Vamos lá. Falando mais de UX agora, a gente viu aí o boom do UX de 2017 pra cá, eu acho, principalmente quando eu comecei a perceber mais que a cada, sei lá, 5 conversas entre designers, pelo menos 2 eram sobre UX, assim, ou alguma coisa sim. voltada a isso, ou como migrar, ou se designer agora precisa codar e tal, que essa Nossa, cena, mano. cara... eu sempre fui do contra nessa parte do código, assim. Eu queria perguntar pra você, assim, o que você acha dessa possível bolha do UX design, que tá todo mundo agora, tipo, colocando no perfil que é UX e tal, às vezes mesmo sem ter trabalhado com isso e tudo mais. E qual seria o tipo passo pra uma pessoa hoje, de fato, migrar pra UX design, assim, começar a aplicar na prática pra, tipo, buscar um primeiro job, assim, e tal. Sim. E por que você escolheu design de experiência também?
Verdade. Tá, você me pergunta design de experiência depois, acho que eu vou responder a primeira coisa. Tá. Tá. Como entrar no UX, né? Tipo, eu vejo que tem dois níveis, assim. Tipo, não sei se tá certo, entende? Mas é o que eu tô vendo aqui, pelo que eu conheço. Uhum. Existe as startups bem pequenininhas, que elas precisam de UX, e aí, tipo, cara, não precisa ser um UX foda. Tipo, uma pessoa assim, ultra mega power senior. Não precisa. E as startups que elas estão, tipo, sólidas, e elas têm grandes times de UX, e aí é uma galera que estudou pra caralho, entendeu? Sim. Tipo, eu vou dar um exemplo, não só por causa que é minha irmã, mas porque o trabalho que ela tá fazendo é fodido. O trabalho que a Adri tá fazendo no List, o nível de designers que ela tá levando pro time dela é muito foda. E aí, tipo, cara, é uma galera no List, que é uma empresa bem sólida, tipo, UX sênior mesmo, assim, né? Uhum. Tipo, eu vejo que tem esse cenário, assim, de uma galera que precisa estudar e que tem muita experiência. Que daí eu vejo que é nas startups maiores. E nas startups menores, a galera que tá começando. E que essa galera depois vai ir para essas maiores, entendeu? Uhum. Tipo, vai criar a carreira até chegar nessas maiores. Então, assim, para essas startups que são menores, tipo, o bom seria a pessoa pelo menos ter um curso, mesmo que seja pequeno. Eu acho que não é tão saudável para ela, tipo, começar sem estudar, entendeu? Tipo, se colocar como UX sem estudar. Sim. Porque, cara, isso desvaloriza as pessoas que estudaram pra caralho, entende? Bastante. Tipo, assim, eu entendo que existe a pessoa pode, tipo, ela pode não ter estudado tanto, mas manjar muito, tipo, na prática, assim mesmo, sabe? Uhum. Que é a galera que aprende consigo mesmo. Mas eu acho que é importante estudar porque o UX envolve muitas áreas. A gente tá falando de design, tá falando de psicologia, de antropologia. Tem, tipo, eu falei agora do time do Olist. Cara, o time do Olist tem uma antropóloga. Que foda, né? Tipo, é um outro nível, assim, de uma startup pequenininha que tá contratando um UX pra olhar pra interface só, entendeu? Uhum. Tipo, são coisas totalmente diferentes. Talvez o que seja a coisinha aí é a questão da cultura. Tipo, empresas que veem UX como interface e empresas que veem UX como mindset. São coisas completamente diferentes. Maturidades diferentes, né, de empresas. E aí também tem o UX que pode estudar isso, ou ele vai estudar, tipo, a interface mesmo, ou ele vai estudar mindset. Eu vim totalmente pro mindset. Uhum. Apesar de eu ter desenhado tela a minha vida inteira, cara, hoje eu não desenho quase nada. O que eu desenho mesmo, tipo, visualmente, geralmente é o branding, que é o que eu tô trabalhando agora. Mas, tipo, desenho de interface, hoje eu só faço com os clientes que são antigos, que eu tenho parceria e tal. Mas eu já não pego mais projeto assim. Então, tipo, tô totalmente ensinando as empresas a pensar, entendeu? Sim. Pensar UX, assim. Da então hora. tem esses cenários. Massa. E voltando então na pergunta lá, por que você escolheu UX, assim? Tá, E essa eu você acho pode que viajar, pode falar o que você quiser. Eu acho que eu escolhi UX sem saber o que era UX. Tipo, eu escolhi UX porque eu trabalhava com interface. E aí eu trabalhava com site, né? Tipo, site institucional, essas paradas assim. Portalzinho de agência mesmo, né? Eu queria, tipo, trabalhar. Eu comecei a ouvir falar sobre UX, queria começar a fazer wireframe e tal. Tipo, a minha pira era wireframe, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei na pós e descobri que existia design de interação e design de serviço. Daí, tipo, caralho, mano. O coração até bate mais forte. Assim, ó. A coisa que eu menos quero hoje é a interface, assim. Legal. Tipo, o que eu menos quero. E foi por isso que eu entrei no UX, pra desenhar o wireframe, saber o que eu tava fazendo, entendeu? Uhum. E aí acabei entendendo sobre mindset e tal. E daí hoje eu trabalho com isso, assim, e cara, eu acho que é um salto enorme entre essas duas visões de UX, sabe? Interface e mindset. Tipo, sim. É outra compreensão, assim. Eu acho que é bastante. Até dando uma viajada sobre isso, eu até imagino que a galera que começa a migrar, que vem de uma área mais visual, acaba focando mais em interface justamente por, tipo, facilitar essa transição, né?
E eu acho que a galera quer desenhar também, sabe? Porque muita gente gosta de desenhar, tipo, desenhar a interface mesmo. Aham. Muita gente que eu trabalhei na minha carreira, a pira era desenhar a interface, tipo, curtia isso. E aí eu até levava muito para os próprios profissionais que eu trabalhava, eu levava a visão do mindset, sabe? Legal. Tipo, eu não sei se é pela forma que eu sou, o jeito que eu sou muito voltada para isso do pensamento, né? Mas eu trabalhei com vários designers que não tinham tanta afinidade com esse olhar, assim, sabe? Viam muito como produto digital, produto digital. E, mano, não é isso, cara. É também, mas não é só isso, né? Tá bem além, né? Bem além. Tem uma agência. É de algum país nórdico. Eu não lembro se é da Polônia. Mas eles fazem Aham. design de serviços e eles não. Tipo, eles quase não tem nenhum case de digital, assim. Eles, tipo, pegam a Sim, parte de design de serviço pra melhorar a experiência em aeroportos, sim. em agências de Aham. banco. E, tipo, Sim. é muito E, massa. mano, e tipo assim, cara, a gente pode fazer pra qualquer coisa. Uhum. Tipo, não é só para negócio. Vou dar um exemplo aqui. Hoje aqui a gente tá conversando, eu tô na minha casa. Esse é o meu quarto, meu escritório. E aí, tipo, eu falei pra minha mãe que ela vai chegar meio-dia em casa. Eu falei, mãe, eu vou conversar com um amigo hoje. E aí, quando você chegar, evita de fazer barulho. Porque eu dou muita consultoria pela internet, então ela já sabe que quando eu tô em reunião, a gente evita de fazer barulho aqui em casa. Uhum. E ela falou pra mim, bota um post-it aqui na porta. E daí, o que eu fiz? Eu fui escrevendo um post-it. Cuidado ao entrar, estou em reunião. E daí eu falei, cara, ela vai achar muito grosso isso. Daí eu já Aham. pensei no usuário, entendeu? Olha Sim. só como é nas coisas mínimas. Eu pensei no usuário. Ela vai achar muito grosso. Daí o que eu fiz? Eu escrevi reunião e fiz um coração enorme em volta. E daí, tipo, eu mudei totalmente a linguagem do que eu ia falar pra como ela ia receber aquela informação, entendeu? E aí, tipo, a parede amarela, peguei o post-it mais contrastante que eu tinha, pra, tipo, a hora que ela entrar, tipo, as coisas vão ativando no cérebro dela, entendeu? Ela vai, tipo, vai ver o contraste, ela vai ver a mensagem, vai ver o símbolo, porque o símbolo fala. Aham. E aí, tipo, o UX tá nessas coisas, entende? Por isso que é uma forma de pensar, tipo, qualquer coisa pode ser pensada em UX, cara. Foda. Que da hora. Sabe? Acho que puxando isso, eu vou puxar a minha pergunta sobre processo de design, assim. É uma coisa, tipo, eu tive o privilégio das duas primeiras agências que eu trabalhei, eu acabei liderando times de design lá, mas eram Ai, times de que design massa. voltados à comunicação. Eu consegui Sim. liderar um time de produto só, mas foi por um pouco período de tempo, porque aí eu já tive que, tipo, mudar pra Curitiba, assim, Aham. repentinamente. Então, nessa parte, não tive muita experiência em liderança. Uhum. Mas mesmo na parte visual, eu sempre senti uma falta de processo na galera, assim. A falta de, tipo, dar um passo atrás e pesquisar mesmo antes de fazer uma coisa que, tipo, é pra ficar essencialmente bonito aos olhos, mas que também precisa de processo, quer queira ou não. Aí eu queria saber hoje como que é, tipo, o seu processo, por exemplo, em algum trabalho que você faz e como que você vê, tipo, a importância do processo pros designers. Ah, não existe design sem processo. Já vamos começar por aí, né? Tipo, Aham. design é processo. Sobre. Ah, tá. Assim, eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu terminei a pós-graduação, eu queria fazer um mestrado, né? E Uhum. aí, a primeira ideia do mestrado que eu tive era para falar sobre a importância de referência no design, que é exatamente isso, assim. Só que Aham. nada, nem tchum, né? Vivi outras coisas. E aí, eu acho que é isso, referência, cara. A gente tem que falando do visual mesmo, né? A gente tem que treinar o nosso olhar pra ver coisas, tipo, bonitas, entendeu? A gente tem que consumir coisas bonitas para que na hora que a gente vá criar, a gente tenha essas referências na nossa cabeça. E coisas bonitas que eu digo não é só belas, né? Mas, tipo, funcionais e tal. Consumir. A Uhum. gente tem que. Basicamente, o que a gente precisa fazer é consumir design para que a gente tenha um olhar crítico sobre aquilo, entendeu? Sim. Eu usei o bonito aqui, mas talvez não seja a melhor palavra, porque é difícil classificar o que é bonito e o que é feio, né? Uhum. Mas, tipo, um olhar crítico, assim, de linguagem, de cores, de contraste, das coisas que vão ativando dentro de nós, né? E aí, eu acho que a referência, assim, é uma coisa indispensável. E aí, hoje, tipo, como que eu sempre trabalhei, assim,
trazendo referência durante o processo. Hoje eu trabalho com o Double Diamond, né? Tem até uma tatuagem aqui. Sim. E aí tem um quadro ali também pintado do Double Diamond. E aí eu trabalho com ele, mas de uma forma um pouquinho mais desconstruída, que daí eu já explico. Uhum. E eu aplico ele em tudo, né? Inclusive na minha vida. Qualquer coisa que eu crio, eu uso esse processo, porque eu acredito que você cria coisas com ele, então qualquer coisa você pode criar. E aí o processo sempre envolve, assim, falando do visual, né? Eu sempre, na verdade, costumo olhar para a função primeiro, tipo, nunca olho para a forma primeiro. A forma é só um resultado do processo para mim. Sim. Eu tenho um olhar de pesquisa, assim, bem profundo, eu não faço nada sem pesquisa, nada mesmo, assim, nem que seja uma mínima imersão de uma tarde com o cliente, mas é raro acontecer porque as pessoas geralmente me contratam por causa da pesquisa. Eu sempre vou transformando os resultados da pesquisa em linguagens visuais. E aí entra a questão da referência, entendeu? De ir atrás de referências que representem aquilo que a gente está buscando, só que tem um passo muito importante quando eu vou trabalhar na questão da referência, que eu levo várias referências para o cliente e ele vota o que ele gosta e o que ele não gosta. Legal. E aí eu desenho a partir de um filtro dele, entendeu? Então, apesar de ter referência, tem essa questão de eu levar para o cliente e discutir com ele. Cara, nada que eu faço eu costumo até falar, tipo, cara, meu trabalho, na verdade, é traduzir o que as pessoas estão me falando, porque o processo inteiro é criado por elas. A resposta já tá nelas, né? Sim, e aí, tipo, cara, hoje meu trampo é 0 refações, entendeu? Massa. Nunca mais fiz um trampo que não foi aprovado, tipo, que o cara construiu comigo, a pessoa construiu comigo, entendeu? Não tem erro, né? Acaba que não tem erro. Sim. É muito susto daí, tipo, só que assim, eu construí essa visão, entendeu? Tipo, eu estudei muita teoria, eu aplico na minha vida, então, cara, todo dia eu aprendo sobre design, porque eu vivo isso. Então, eu tô cada dia melhor nisso, entendeu? Eu vou aprendendo pra caralho comigo mesmo, assim. E aí, a visão do Double Diamond que eu falei é a seguinte, tipo, eu não sou tão rígida no nome das 4 fases do processo. Uhum. Mas eu entendo que um diamante se olha para o problema, outro diamante se olha para a solução. E o que existe ali no meio é transformar em uma oportunidade. Para mim, isso é o Double Diamond, entendeu? Problema, oportunidade e solução. É uma forma de pensar. Tanto que, tipo, para a inovação acontecer, na minha visão, assim, faz um diamante, já abre o outro, e já abre o outro, e já abre o outro, e vai melhorando constantemente, né? Então, eu vejo muito dessa forma, assim. Olha para o problema e aí desenha a solução. Se você não fizer isso, cara, não tem suas jeito. escolhas. Mas tudo bem, né? Legal. Cara, queria falar um pouco sobre esse lado mais empreendedor, granas e tudo, boletos da vida e tudo mais. Um problema que eu vejo, assim, bastante... Vamos falar disso, então. Desde que eu cursei publicidade, na verdade, eu vejo esse problema. E agora, cursando design, também vejo esse problema. Essa sina que é quase um meme hoje, né? Da galera falar que cliente não respeita a criação, que não dá pra viver de design. Tipo, várias vezes eu escuto isso, assim, tipo, não dá pra viver de design, não ganha bem, não dá pra pagar conta e tal. Queria só entender, tipo, a sua visão sobre esse cenário, assim, o que você acha, tipo, se dá pra viver de design ou não. Tipo, a gente sabe que dá, né? Mas... Sim. Eu acho que, na verdade, essas questões de trabalho e da vida, assim, apesar de a gente estar imerso no capitalismo e ter que trampar e ter o dinheiro pra viver, né? Uhum. Ou não, depende da tua desconstrução, né? Faz com que a gente se submeta a coisas mesmo, assim, né? Quando a gente ainda não se conhece como ser humano. Então, eu acho que tem uma questão aí, como a gente tá falando de como a gente vive a vida, né? O que a gente acredita que a gente vive antes de ser um trabalho, é uma crença tua. Uhum. Então, tipo, você vai viver o que você acredita. Hoje, o slogan da minha marca, que sou eu, é prosperidade para nós. Eu vejo isso. Eu alcancei a prosperidade, eu criei isso para mim, dentro de mim. Eu já chorei por falta de dinheiro. Eu vivi situações de trabalho, como eu falei aqui, de abusos violentos, entendeu? Porque a minha mente operava naquela frequência. Hoje ela já não opera mais, então existe um trabalho interno aqui que fez eu ser quem eu sou hoje. Uhum. E aí, tipo, eu acho que dá para viver de design, dá sim, só que depende do que você quer para sua vida, entendeu? Tipo, o que é construir para mim hoje? De manhã eu saio, eu vou correr,
volto, passo numa lojinha aqui do lado de casa, que eu faço troca com a cliente, pego um coco, venho para casa, tomo um coco gostoso, geladinho, aí eu vou trampar, entendeu? Aham. Tipo assim, cara, eu desenhei minha vida, entendeu? Que Eu momento que você passa desenhei no isso. Buda da Praça Japão ali? Então, tem vários momentos. Os principais momentos é antes de reunião, tipo assim, sempre. Aham. Eu sempre vou, provavelmente eu sempre vou na Praça do Japão antes de uma reunião, porque daí eu me limpo para poder perder eu mesmo. Da E hora. aí, que ali é a minha, cara, tá dentro dos negócios, é a minha essência. Eu neguei isso por muito tempo, sabe? Mas é a minha essência, só que eu tô levando um outro olhar. Tipo, um olhar. E, cara, sabe o que é o mais massa? Eu vou lá e, tipo, eu não sei como as pessoas me olham e me julgam, né? Mas eu sou toda espiritualizada e tal, tipo, nada a ver com o contexto de negócios. Só que, cara, meu trampo traz muito resultado, entendeu? É isso, né, cara? Tipo assim, Gente feliz traz resultado feliz, né? exatamente. Então, eu acho que a questão de trabalhar com design não tá aí no gente feliz traz resultado feliz, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa. E aí, tipo, cara, se você quer trampar fazendo publicidade, você vai entrar no cenário publicidade e você vai viver esse contexto. Se você quer trampar, tipo, eu queria dar aula, porque minha pira é mindset, eu quero ensinar isso, entendeu? Uhum. Se eu quero dar aula, eu tive que construir essa carreira, entendeu? E eu também penso, tipo, muito em construir uma carreira em que no futuro próximo eu possa ser mãe. Então, eu não vou poder trabalhar 24 horas por dia, eu não vou poder marcar reuniões como eu marco hoje e ficar desmarcando outras coisas. É uma outra realidade. Então, Sim. eu tenho criado a minha carreira pensando nisso, assim, como eu consigo ganhar bem, viver a qualidade de vida que eu quero, e aí, ter esse espaço para poder cuidar da minha família e de mim mesma também, sempre, né? E aí tem um outro rolê, tipo, que eu faço, assim, que eu curto muito. Eu faço troca. Tipo, como eu acredito em novas formas de economia e quero praticá-las, alguns clientes eu troco pelo serviço deles. Que legal. Então, hoje, por exemplo, assim, tem coisas que eu troco que eu não ganho o maior salário do mundo, Uhum. mas eu tenho tudo que eu preciso, entendeu? Massa. Isso Tipo assim, tipo, cara, meu foco não é grana, entendeu? Meu foco é qualidade de vida. É sim. viver bem, entendeu? Tipo, Grana é se eu muito não. subjetivo, né, pra cada um. Meu, tipo, é muito subjetivo. E aí eu, tipo, é muito massa, porque as pessoas, elas. Uma coisa que eu percebo assim, as pessoas valorizam muito meu trampo, cara. E valorizam porque eu valorizo meu trampo. Tipo, eu sei que o meu trampo é foda. Não tô falando que eu sou mais foda que ninguém. Mas eu sou o melhor que eu posso ser aqui onde eu tô, entendeu? É. E é como você transparece isso também, né? Oh, que bom. Sim, eu falo isso até pra galera que, tipo, que tá começando do design, assim, tipo, tô conversando com. Cara, a faculdade tá sendo muito massa por isso, assim, porque eu tô vendo a galera, tipo, eu tô me vendo nessa galera anos atrás, Sim. assim, saca? Tipo, a Aham. galera tá meio perdida ainda, Sim. só que Acho que não, é só acho que uma o questão de jovem no como que elas geral. transparecem, né? E daí eu acho que é uma coisa assim de a gente se valorizar mesmo também, sabe? Tipo, Uhum. olhar e reconhecer, tipo, cara, acho que o mais importante, assim, eu estudei pra caralho e tal, só que, meu, quanto mais eu sou a Marina, mais massa eu fico, entendeu? Porque, tipo, além do meu trampo ser bom, porque eu estudei pra caralho, tem toda a minha experiência de vida que eu aprendi um monte de coisa, entendeu? Sim, cara. Isso é muito importante. Tipo, nossa, isso me torna única. Ninguém é igual a mim, entendeu? Tipo, ninguém aplica o Double Diamond em si, tipo, não é pra ninguém aplicar, eu apliquei porque eu tava numa depressão sinistra, cara, e daí eu peguei o melhor de mim e usei, que era o design. Foda. Que foda. Cara, já puxando nisso, então, tipo, já o próximo tópico que eu tinha anotado aqui era design pessoal mesmo, um design pra, A gente, para o si, né, para o gente como a próprio. gente. Como que uma pessoa hoje começa a aplicar o design para ela mesma, assim, digamos, ela tá passando por uma situação que pode ser várias situações, né, cara? A vida é muito louca. É, mas como que ela de fato, tipo, pega, assim, qual que você acha que pode ser, tipo, os passos pra pessoa começar a aplicar design na própria vida, assim? Sim. Eu não sei se as pessoas devem aplicar o design na própria vida, na verdade, Uhum. porque eu tenho um receio grande de induzir as pessoas quando eu falo, sabe, conto minha história. E isso é um Uhum. peso pra mim, eu tô trabalhando isso dentro de mim.
E daí eu não gosto de falar como as pessoas deveriam fazer. Eu gosto de falar como eu faço e a pessoa se inspira nisso, entendeu? Tipo Legal. assim, se ela tiver algum insight em relação a isso, ela tem. Mas como foi comigo, tipo, que nem eu falei, eu tava numa depressão sinistra. Cheguei a tomar remédio e tal, chegou um ponto que eu não aguentava mais viver meu sofrimento. E aí eu pensei, como é que eu saio disso? E aí me veio um insight, assim, tipo, uma frasezinha. Aplica o design em você, caralho. Tipo, mano, você sabe resolver problema. Seu problema é você mesmo dentro de você. Resolva isso. Tipo, agora eu falo rindo, né? Mas tava na merda, tipo, na merda mesmo. E aí eu me agarrei nisso, assim, tipo, não no sentido de apego, assim, tipo, eu vi isso como uma luz, literalmente. E aí eu comecei a aplicar o processo em mim. No começo, eu parecia uma maluca, porque eu entrei pra dentro, entendeu? Tipo assim, eu fiquei 1 ano sem falar sobre isso. Eu fiquei quase 1 ano inteiro aplicando design em mim mesma e ninguém sabia. Tipo, uma coisa assim, extremamente interna. Tipo assim, é como se eu tivesse reprogramado meu fluxo de pensamento, entendeu? Tipo, dei uma ordem pra ele, dei um processo, entendeu? Sim. E aí eu comecei a pensar, abrir e fechando, abrir e fechando. E aí eu comecei a transformar minha realidade, assim, tipo, foi uma coisa muito louca. Comecei a transformar. E como que aconteceu isso, assim? Parece. Pra quem não acompanha autoconhecimento e espiritualidade, é louco você falar de transformar a realidade, a pessoa acaba não entendendo tanto, né? Mas como é isso na prática mesmo? Porque design é prática. Eu criei, tipo, momentos presentes pra mim. Basicamente, entendeu? Tipo, o que eu percebi, assim? Que entre o passado e o futuro existe uma interface que se chama presente. Porque o que passou, passou e forma as nossas decisões de agora, elas vêm do que já passaram. E elas vão construir o que vai vir. Tipo, é uma coisa só, não tem separação entre isso. E aí eu percebi que entre o passado e o futuro era uma interface. Eu falei, mano, eu sou designer de interface, então eu vou projetar o tempo. E aí eu criei, tipo, um espaço-tempo. Que louco. Um momento presente. E aí, tipo, esse primeiro momento presente real oficial foi o ônibus. Que eu comecei a, tipo, eu botava meu fone de ouvido, entrava no meu mundo, eu abstraía tudo que estava em volta de mim. Assim, ó. Todos os seres, toda aquela galera, toda aquela confusão inconsciente coletiva, assim, ó. Abstraía, e aí eu começava a dançar e deixava minha alma ser livre. E aí esse é o meu principal ritual até hoje. Só que eu fui criando vários pequenos rituais, e hoje a minha vida é composta por vários rituais. E, tipo, conforme eu vou evoluindo a minha consciência, eu vou mudando a minha interface base, que eu chamo, por exemplo, que hoje é a minha interface base, meu quarto, meu escritório, entendeu? E aí eu fui passando por vários saltos e mudando, assim, meu mindset mesmo, entendeu? Tipo, eu botei um fluxo de pensamento pra mim. E aí depois eu cruzei isso com a Lua e hoje eu uso, tipo, é como se o Double Diamond fosse as fases da Lua, entendeu? Então hoje eu tenho dissolvido o processo e ficado mais no da natureza, que é o da Lua. Tipo, eu usei o Double Diamond como uma própria interface, na verdade, pra me levar pro tempo natural. Tipo, eu vim do tempo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e agora a lua nova, a lua crescente, entendeu? Tipo, esse fluxo, vim para um fluxo mais natural, por isso que eu vivo na prosperidade, por isso que eu tô sempre de boa, apesar de ter meus surtos internos no Instagram, eu preciso ter esses surtos para poder ficar de boa. E aí, tipo, hoje meu fluxo de vida é totalmente dentro disso, e é muito massa, porque assim, eu tenho até aqui, ó, pra você ver o meu calendário, como que ele é feito por sprint, ó. Tipo, aqui é sprint, pesquisa, insight, daí prototipação e construção. Então eu uso o calendário normal, porque as pessoas usam, mas eu vivo outro tempo, entendeu? Só que aí você faz tipo uma sprint pra você mesma, assim. Eu vivo várias sprints, uma atrás da outra, e na verdade tem uma dentro da outra, tipo, é um fractal mesmo, assim, sabe? Tipo, é um Double Diamond dentro do outro. É louco o negócio. Que massa, cara. E aí, assim, tipo, cara, por que o meu slogan é a prosperidade pra nós? Porque onde eu toco, prospera, entendeu? Eu vivo uma vida próspera. Tipo, na verdade, as empresas que entram dentro da minha bolha, entende? Tipo, quando eu vou dar a minha visão, elas que entram na minha bolha próspera. Que massa. É louco quando você começa a focar nessa parte de... Tipo, aí já falando de mindset mesmo, quando você começa a focar nas coisas boas, assim, né? A galera vida, tá ligado? Fizeram livros sobre isso, cara, né?
Hoje eu vivo em paz, assim, eu posso falar. Eu tenho meus surtos internos. Eu acho que eles são. Por que eu acho que é importante esses mini surtos? Gente, eu não sou psicóloga. Não escutem tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus. Isso sou eu, tá? É a Marina. Como funciona pra mim. Mas, tipo, as inovações, geralmente elas vêm do caos, né? Sim, Então eu vivo vários mini caos pra poder sair daquilo, entendeu? Fazer inovação. sim. Só que eu tenho um processo, Essa é uma das entendeu? minhas frases, que, tipo, criatividade só surge no caos, cara. Tipo, Não, sim. o novo Você só nasce se o velho morrer, assim, tá ligado? Tipo, é real. tem que E ser tipo, caótico. cara, e a vida é assim, o ciclo da lua é assim, entendeu? É desse jeito. Só que o patriarcado não nos permite estar conectados com isso, né? Foda. E aí, tipo, cabe a cada um meio que se auto-libertar, assim. Total. E tipo, meu, eu já tentei ajudar várias pessoas a se libertarem. E hoje eu penso, cara, o que eu tava fazendo? Eu tava sendo egoísta, entendeu? Porque cada um tem que se libertar. Mas assim, é importantíssimo que a gente tenha a ajuda dos profissionais, né? Tipo, cara, a minha psicóloga, nossa, ela é uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida, entendeu? Porque ela me ajuda pra caramba. E eu aconselho que todas as pessoas façam, porque todo mundo tem algum problema pra resolver, sabe? Sim, com certeza. Tipo, por um tempo, assim, só pra você ter ideia, eu rejeitei o design porque eu escolhi fazer design quando eu senti um momento de culpa na minha vida. Tive um problema na minha família e eu me senti culpada. E eu me agarrei, assim, no design, sabe? E aí, por um tempo, assim, eu parei de trabalhar, assim, logo que eu saí do meu último emprego, porque eu comecei a sentir muita culpa, porque voltou aquela culpa do momento da decisão, sabe? Uhum. Então é importantíssimo a gente se conhecer até para que a gente tenha uma vida profissional feliz e entenda por que a gente faz as coisas que a gente faz. O próximo ponto aqui era justamente espiritualidade. Uh, É, se a galera entra no seu Instagram hoje, à primeira vista, assim, a galera vai falar, mano, quem é essa doida e tal, falando dessas paradas aí, não, prosperidade, a lua e não sei o quê. Cara, qual que é a sua. Qual que é a sua, tipo. Como que eu posso colocar isso? Qual que é a sua conexão hoje com religiões ou não, ou só espiritualidade, tipo, por fora do design mesmo, assim? eu vou no centro budista. Uhum. Eu gosto da Umbanda também, tenho conexão. Mas eu não me fixo a nada, assim, tipo, na verdade, minha religião, que não é bem uma religião, é o design de consciência, né? Tipo, essa é a minha espiritualidade. A espiritualidade, ela é um processo de ir pra dentro. Uhum. Meu último trampo foi ser líder de discovery, de descoberta. E aí eu trabalhava com o processo de descoberta. Daí eu fiz uma autodescoberta. Tipo assim, minha espiritualidade é que eu acredito que a religião é isso, assim, tipo, é uma religião interna, sabe? Uhum. Então, não acredito como religião, regras e dogmas. Isso pra mim é política. Então eu acho que é uma coisa interna. E aí minha religião, até dá pra ver aqui, ó. Viu como eu desenhei bem esse formato aqui? Aham. E aqui, ó, minha criança interior. Ah, é uma foto sua quando É criança. uma foto minha de criança. Então, minha religião é cuidar e honrar essa criança ferida, sabe? Que sofreu muito durante a vida e ficou repetindo os padrões da infância. E hoje eu cuido dela. E ela, tipo, e daí, tipo, isso que é massa, assim, a cura dela é isso que a gente tá fazendo agora, entendeu? Que Tipo, massa. cara, não quer dizer que a criança interior ela é uma criancinha. Tipo, mano, é meu sentimento de paz, de criança, de criatividade, sabe? De espontaneidade, de liberdade. Só que agora nesse corpo que eu tenho hoje, né? Vou deixar em aberto aqui pra você falar o que você quiser. Imagina que você tá falando hoje pra, tipo, mano, 10 mil designers na sua frente, assim, 10 mil Ai, áreas sim. criativas, assim. O que você pode falar pra essa galera, assim? O que você quiser. Fica aí. Você é Tá. livre, freestyle. A mudança é pra dentro, sabe? Tipo, tanto na. Eu vejo três cenários na minha vida de mudanças. Interna, eu comigo mesma, a mudança que eu tento transformar nas empresas, nos negócios, e a mudança no Brasil. E todas elas vão começar dentro de nós, essa que é a real. Então, tipo, cara, a gente tem que mudar por questões, assim, de sobrevivência, diria. Não é mais uma questão, assim, tipo, ai, agora vamos mudar. É tipo, cara, estamos morrendo como espécie, como planeta, como tudo.
A gente tem que fazer essa mudança. Não é brincadeira, não tem mais escolha. Uhum. Igual você falou, meu Instagram, a galera deve achar que eu sou doida. Mas, cara, isso que eu tô fazendo é muito sério. Tanto que eu tô mudando totalmente meu tom de voz pra falar agora, porque é muito sério. Tipo, a Sim. gente realmente precisa fazer essa transformação interna. A criança interior, ela vem zoando mesmo, porque eu sou desse jeito. Mas o que eu faço é, tipo, sério, eu acho que o trabalho que eu tô fazendo dentro das empresas é muito importante. Tipo, ser uma mulher curada do seu feminino dentro das empresas, ensinando a pensar negócio, entendeu? Foda. Tipo, Isso cara, é foda. eu construí essa porra, entendeu? Eu construí, mano. Massa. E aí a gente precisa isso, assim, tipo, se construir como ser humano para daí se construir como profissional. E aí sim, cara, é mais do que na hora de aplicar UX no Brasil, né? Tipo, isso pra mim é uma das coisas que eu tenho como sonho. Não entro muito nisso quando eu falo nas redes sociais, assim, tipo, é uma coisa que eu tenho construído dentro de mim. Acho importante, assim, ter esse olhar, assim, de UX no social mesmo, socioeconômico, sabe? Tipo, cara, como a gente aplica UX no capitalismo? Sim, cara. Tipo, não tô falando capitalismo em empresas, sistema tipo de viver, cara. Hoje a gente não pode tomar nossas próprias escolhas com facilidade se a gente não tiver uma liberação de autoconhecimento. Porque a gente tá totalmente condicionado e meu olhar pra UX é muito disso, assim, como a gente se liberta, sabe? Uhum. Cara, não é sobre... Não é sobre a gente sair destruindo tudo, muito pelo contrário, é sobre a gente começar a se construir, entende? É uma revolução, tipo, silenciosa de a gente olhar pra dentro e transformar as coisas. Por nós mesmos, acho que isso é o mais importante, sabe? Tipo, por nós. E aí, quando a gente descobre quem somos nós, a gente vê que, na verdade, não tem separação nenhuma sobre nada, né? Somos tudo Sim. uma coisa só. A galera sempre atrela revolução com destruir, né? Destruir, Ou, eu tipo, acho... quando a gente fala de, tipo, que a criação surge no caos, também o caos não é isso de destruir tudo, né? Não, de forma alguma. O caos é o que a gente tá vivendo agora, na verdade, a gente só não consegue enxergar, né? E a gente tá tão imerso nesse caos que a gente não consegue ver que ele é um caos. Sim. A gente não consegue ver que, tipo, a gente não se alimenta bem, a gente não movimenta nosso corpo, a gente mal pensa. Eu não vou citar exemplos aqui de coisas que as pessoas fazem, porque eu acho que cada um tem que refletir o que faz. Mas existe uma mudança muito radical, essa mudança que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, eu agora tô fazendo mudanças de alimentação e atividade física. E quando você fica a vida inteira sem fazer e você vai fazer a primeira vez, é muito esforço que você tem que dar. E você tá no caos e você não consegue ver, tá ligado? Tipo assim, você tem que... Geralmente vem uma parada fodida pra você prestar atenção e ver, né? O corpo grita e tal. Então, é isso, mudança interna, sabe? Quanto mais estiver isso dentro das empresas, num sentido positivo, obviamente, isso é melhor para os negócios, cara. Tipo, as empresas que estão crescendo hoje são empresas que estão humanizando o processo delas, entendeu? E cada vez vai ser mais, tipo, a gente tá falando de uma realidade que, cara, essa questão da espiritualidade é muito forte, porque a gente tá construindo uma nova forma de viver, de ver a vida. Uhum. E isso vai mudar tudo. Tipo, talvez agora não seja tão perceptível, porque as pessoas, elas estão separadas. Mas uma hora essas pessoas vão se unir. Uma hora isso vai se unir. É natural do processo, com a criação, gente. Uma hora isso vai acontecer. Isso já tá acontecendo sutilmente, né? Mas a gente vai mudar a forma de viver na Terra, entendeu? E aí, tipo, cara, se as empresas não começarem a fazer inovação, aí sim a gente vai viver um caos maior ainda. Maior do que a gente tá vivendo, entendeu? Então, tipo, tem que ter essa mudança de dentro. Sim, eu acho importante o papel do designer aí, porque eu acho que a gente é peça-chave, porque quer queira ou não, o designer, quando ele traz alguma ideia pra mesa e tal, ele acaba sendo um tomador de decisão ali, né? Sim. Então a decisão do designer que já, de repente, já se autodescobriu, sim, ele meio que tem um superpoder ali que ele pode usar. É um poder do caralho, mano, porque, tipo, uma pessoa que se autodescobriu e entende o processo de resolver problemas, ela não vai se preocupar em resolver o problema dos outros, ela vai começar a resolver os seus, entendeu? Pra parar de criar problema pros outros. Sim.
Porque, meu, a gente cria um monte de problema para as pessoas. Porque a gente tá criando problema pra gente. Então, se a gente pelo menos parar de criar pros outros e começar a criar solução pra gente, já é um passo enorme. E aí, total, assim, isso que você falou de tomada de decisão. Eu vejo o designer, concordo com essa questão da tomada de decisão, mas também vejo ele como condutor de uma boa tomada de decisão, entendeu? Pessoa que facilita isso, porque a decisão pode ser tomada por outras pessoas. Só que precisa de alguém que faça as pessoas pensar no que elas estão fazendo. Hoje ninguém pensa em nada, cara. Tipo, o Malemar tem filosofia na escola, entendeu? Verdade. Tipo, isso é a frase de um rap, inclusive. Então, tipo, porra. Daí os caras complicam também, né? Mas a gente tá conseguindo nossos passos. Tipo, eu já vejo uma vitória do caramba, assim. Eu consegui ter criado na minha própria mente um espaço pra poder falar disso, entendeu? O último emprego que eu trabalhei, eu fui demitida por não ter inteligência emocional. Isso é um absurdo, cara. Meu tipo, olha Deus. que eu tô falando com a maior inteligência emocional sobre isso. Isso é uma palhaçada, enfim. Então, existem muitas coisas pra gente trabalhar dentro de nós e nossa força, entende? Eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse sido... Se eu não tivesse inteligência emocional quando eu fui demitida por não ter inteligência emocional, entendeu? Sim, com certeza. E hoje, cara, eu dei a volta por cima, tô com o meu negócio, tá funcionando bem, tô fazendo o que eu quero, tô tendo a oportunidade de falar sobre isso aqui. Tipo, cara, eu consegui construir isso pra mim. Que mulher tem essa oportunidade de falar sobre a forma que ela vê a vida dentro do mundo dos negócios, tipo... Eu também posso ser apedrejada, tô bem ligada, entendeu? Tipo... O efeito pode ser ao contrário. Só que, cara, eu tô sendo verdadeira comigo e ajudando outras pessoas a pensar sobre o que elas querem pra vida delas também. Tipo, você tá dando a cara a tapa mesmo, né? Tipo, e é isso, entendeu? E eu tô seguindo meu coração, e é isso. Eu acho que, cara, é aquilo que eu falei, tipo, por mais que eu tenha essa visão humana, espiritual e tudo mais, eu trago muito resultado pra onde eu piso. Tipo, muito mesmo, assim. Porque antes de ter me tornado um ser espiritual, eu já era uma designer muito foda. Ter me tornado um ser espiritual, não, porque todos somos, né? Mas, tipo, com essa consciência de viver dessa forma, né? Essa filosofia e tal. Legal. Marina, que massa, cara, essa conversa. De já eu agradeço pelo seu tempo aí. Sabadão. Nossa, valeu. É nóis. Não, cara, todo dia é dia, né? Todo dia Como é dia. eu falei, eu vivo design todo dia. É isso aí. Se alguém quiser se conectar com você, qual que é o melhor lugar? Instagram mesmo? Instagram. Meu Instagram, nesse momento da minha vida, é Marina Magnética. Daqui pra frente eu já não sei quem serei. Então, se você tá vendo no futuro aí, pode ter mudado. Pode ser, gente. Legal. Marina, eu não sei se você é Marina pra sempre também, então... Vocês me encontram quando for pra me encontrar. É isso. Ai. Então, Marina, mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes da gente encerrar? Que tudo isso aqui é a minha visão, cara. Tipo, eu já fui bastante julgada pela forma que eu penso, sabe? Por isso tenho muito receio, às vezes, de falar algumas coisas. Então, isso aqui é a minha visão. Eu não tô certa nem errada. É só o que eu experimentei e o que eu tô vendo aqui. E aí, é isso, tipo... Cara, estudem, é isso. Estudem, educação, pensem, reflitam, olhem pra dentro, façam alguma coisa e escolham não fazer nada. Eu não vou falar tanto do Buda, mas o Buda falava isso. Sentar para fazer nada. É uma escolha de fazer nada. Isso pode abrir... Olha aqui. Eu tenho o meu aqui. Essa aqui é a Guanin. Que legal. Parecida com a sua. Aqui do meu lado tem o meu altar sagrado. E eu consegui trazer meu altar sagrado para minha mesa de trabalho. Então, parabéns para mim. Mas é isso, gente. Estudem e pensem. Acho que o UX é sobre pensar. Esse é o episódio da Volta do Martelo 2020. É tudo nosso e mais um pouco. É isso. Prosperidade para nós. Prosperidade para geral aí. Vejo vocês na próxima. Falou. Falou.